Está chegando, hein? No domingo, 13 de novembro, as instituições de ensino de todo o país recebem milhares de pessoas determinadas a garantir uma vaga em universidades por meio do Enem. Ao todo, 3.396.632 pessoas se inscreveram para as provas deste ano. De forma geral, qualquer pessoa que esteja no ensino médio ou já tenha concluído esse grau de formação pode fazer o Enem, prova de admissão à educação superior. Todos os anos, milhares de brasileiros se preparam para a famosa, mas também temida avaliação. Essa é a minha primeira vez no cursinho, né? Eu fiz como treineiro o Enem no primeiro ano e no segundo ano do ensino médio. No terceiro ano já foi valendo, então eu já fiz um Enem, né? Que realmente assim eu era uma candidata. E agora mais uma vez, né? A gente tem uma expectativa alta, a gente espera que a gente consiga sim, a gente tem se preparado ao longo do ano para isso. E vamos ver, né, como vai ser a prova, mas a gente espera sim que a gente tenha um resultado positivo. Essa é a terceira vez que eu estou participando, a expectativa está boa, tirando a ansiedade, né? Creio eu que a prova pode ser que esteja um pouco diferente dos anos anteriores, isso aí é um pouquinho complicado, mas em geral a gente está bem preparado, já tem um tempinho que estamos no preparatório aqui e torcer para dar tudo certo. Mesmo preparados, os estudantes ainda têm receios em relação às mudanças na avaliação. De acordo com a dupla, ter feito a prova em outras edições foi essencial para conhecer e entender o ritmo do exame. Acho importante entender como a prova do Enem funciona, porque é uma prova que a gente não está acostumado, né? Ela também altera um pouco com o passar dos anos, pode ser uma prova talvez um pouco mais interpretativa, um pouco mais conteudista. Inclusive, esse ano a gente não sabe muito bem o que esperar, porque acabou faltando questões, né? Acabaram as questões do banco, de questões do governo, então eles tiveram que criar muitas novas questões. A gente espera que siga a mesma linha dos Enems passados, mas a gente não sabe exatamente o que esperar dessa prova, sabe? É por isso que eu acho importante a gente ter feito alguns Enems para entender como funciona a prova, por ser uma prova cansativa, demanda muita resistência, são muitas horas, né? São 90 questões cada dia, no primeiro dia uma redação ainda. Então, realmente tem que ter essa resistência, essa constância de estudos para poder sair bem no Enem. Tem intensificado um pouco nas áreas que eu tenho mais dificuldade e no que vale mais, que é matemática e redação, que essa aí tem que garantir um bom desempenho. Como o banco de questões estava baixo, creio eu que possa ter algumas alterações dos anos anteriores para isso. Porém, é muito importante quem está pensando em fazer o Enem já ir como treineiro para ter uma base de como que vai ser a prova quando estiver valendo. No primeiro dia, os estudantes terão 5 horas e 30 minutos para fazer a prova, enquanto no segundo domingo, os candidatos têm meia hora a menos para responder as questões. Neste cenário, algumas dicas podem fazer toda a diferença durante a execução do exame. Ao invés de seguir a sequência numérica das questões, seguir uma sequência de habilidade, de facilidade, de familiaridade que ele tiver. Então, se ele sabe aquela matéria, vai correndo fazer aquela questão. E a questão mais difícil, mais complexa, que vai exigir dele mais, ele deixa ela para o final. Porque se sobrar tempo, ele desenvolve. Se não sobrar, é preferível ele errar uma questão difícil do que errar uma fácil, levando em conta a teoria de resposta ao item, a chamada TRI, que o Enem adota. Então, a gente tem que ser inteligente para fazer prova. Outra coisa que eu sempre puxo a orelha dos meninos é que a gente não pode sair da prova com um caderninho limpo. Ele tem que ser riscado, rabiscado, porque os textos do Enem são muito grandes, são complexos. Então, quanto mais ele grifar, quanto mais ele riscar, na hora que ele precisar voltar no texto, a informação já está pronta, já está fácil para ele ali. E sempre ficar atento também, uma última dica, sempre ficar atento ao comando. O que a questão está perguntando? Por quê? Porque o Enem adota um formato em que as alternativas, que eles chamam de distratores, são sempre plausíveis. O Enem evita o absurdo. Então, nunca, dentre as 5 alternativas, vão ter alternativas muito impossíveis. Então, elas são sempre plausíveis, o que induz o aluno a achar que tem mais de uma certa. Então, na verdade, só existe uma resposta certa. Qual é a certa? A que responde ao comando. A informação sobre o local e horário da avaliação já foram divulgadas no cartão de confirmação da inscrição, disponível na página do participante, tanto na internet quanto pelo aplicativo do Enem. O local e hora já está tudo certo. Calma, não tem muito jeito não, porque querendo ou não, a prova é meio tensa, já cansativa, né, pelo tamanho, mas é tentar
manter a calma e fazer uma boa prova. A comida tem que ser alguma coisa que você já esteja habituado a comer ali no dia a dia e já ter uma noção do local de prova, tudo. Com certeza sair antes para não correr o risco de perder o horário. As escolas já saíram, né, os locais de aplicação de prova de cada candidato. Inclusive, eu indico que as pessoas deem uma olhada, né, onde vai ser o local de aplicação, para poder traçar um bom caminho e não correr o risco de acontecer algum transtorno durante a sua saída da sua casa até a escola. Né, sei lá, algum acidente, alguma obra que isso acaba atrasando um pouco o percurso e corre o risco de você acabar perdendo o horário, né? Porque a gente não quer virar meme dos atrasados do Enem, mas vai dar tudo certo, é só tomar bastante cuidado com isso e ficar atento ao horário.